E aí, pessoal, vai tentar o Enem ou vestibulares neste ano? Filosofia é matéria presente? Então, um capítulo importante a revisar é o nascimento da filosofia. Você entende o que foi esse fenômeno que foi o surgimento da filosofia? Então, vem comigo para este vídeo que eu vou te explicar bem direitinho. De um modo geral, o Enem e os vestibulares tradicionais não entram naquela polêmica de que a filosofia possa ter começado em alguma outra civilização, como Egito, Mesopotâmia, Índia, China. De um modo geral, o Exame Nacional do Ensino Médio e os vestibulares tradicionais concordam, de um modo geral, que a filosofia nasceu na antiga Grécia. Então essa é a primeira questão que nós vamos discutir aqui, pessoal. O que é essa antiga Grécia do ponto de vista geográfico? Observem vocês que o que hoje em dia nós entendemos por Grécia, aquele país europeu ali situado no sudeste da Europa, nos Balcãs, não é exatamente o que no passado foi a antiga Grécia. Porque essa civilização antiga na qual nasceu a filosofia abrangia um território que ia mais ou menos ali da Itália ao oeste, a Magna Grécia, como na época era chamada, até o que hoje é a Turquia. Na verdade, aquela Grécia mais ao leste, o que eles chamavam de Ásia Menor. E entre essas duas regiões, a Península Balcânica, digamos assim, o centro da civilização grega, e o que nós chamamos hoje em dia de Grécia, essa parte mais central, não é isso? Então, pessoal, essas duas regiões que ficam tanto de um lado, mais ocidental, a Itália hoje, quanto oriental, a Turquia hoje, é onde teremos os primeiros sinais de um pensamento filosófico. Não é exatamente na parte central, entendam isso. Há um impulso da gente dizer que a filosofia nasceu em Atenas. Alguns, quem sabe, até pensam em Esparta. Repito, essa parte mais central. Mas não, pessoal. Foi nessas partes das ilhas, foi nas partes insulares que, na verdade, nasceu a filosofia. No segundo momento desse vídeo, que eu quero ser bem objetivo com vocês, é importante entender quais são os fatores que vão se somar para poder dar início a esse fenômeno. Podemos dizer que, do ponto de vista estrutural, e por incrível que pareça, a mitologia, a religião e a literatura foram fatores que serviram de base para que naquela civilização nascesse a filosofia. A mitologia, porque ela busca, desde os primórdios, as causas das coisas, não de uma forma racional. E a filosofia pegará carona nisso. A religião, de alguma forma, também buscava entender essas questões da finitude do homem, o devir. E a literatura, por sua vez, trazia aquela ideia de equilíbrio ou justa medida que vai tanto influenciar a filosofia. Esses fatores todos que marcaram a civilização grega, lá nos seus primórdios, lá no período homérico ou pré-homérico, em meio ali à primeira diáspora, quando os dórios invadem aquela região dos Balcãs hoje em dia e os gregos se espalham pelas ilhas, acompanharemos, pessoal, um período de alguns séculos nos quais o aumento demográfico, e aí eu estou entrando num terceiro momento, tá? Quais são os elementos circunstanciais? E aí eu me referiria à questão social, a questão econômica e a questão política, para não divagarmos muito, ok? Do ponto de vista social,
Repito, a questão demográfica, o aumento populacional. Os gregos viveram um período de relativa paz, só que o espaço em que viviam os gregos era um espaço, digamos, pequeno para a demanda que começou a ser gerada e ampliada. Daí a necessidade de reforçar as migrações marítimas para aquelas ilhas. E aí, pessoal, é nessa disputa pelo espaço, pelas terras mais férteis, que os gregos começam a experimentar dentro da sua civilização a escravidão, que não existia até então. Os primeiros gregos, na verdade, viviam num regime de comunidades, eram os genos, onde a propriedade era coletiva, patriarcal, grandes famílias, mas isso se desagregou com o aumento demográfico e a disputa por terras. Do ponto de vista econômico, esse fenômeno social vem acompanhado pela expansão do comércio marítimo, a busca por matérias-primas, o deslocamento entre o continente e as ilhas. Estimulou, por sua vez, o surgimento ou a expansão de cidades. É bom salientar que a filosofia é, do ponto de vista social, geográfico, um fenômeno urbano, além de comercial, sobretudo urbano. E essas cidades que vão nascer ali na transição do arcaico, clássico, mais ou menos, dependendo da banca, eles encaram só o arcaico. Nós teremos, pessoal, um ambiente de cidadania. Tudo bem, machista, patriarcal, misógino, mas pensando nas provas, como é que isso funcionaria? Na verdade, um ambiente onde os cidadãos, homens livres, nascidos na cidade, que na praça participavam de debates políticos, é nesse ambiente que nasce a filosofia. Então, recapitulando, na antiga Grécia, por volta mais ou menos do século 6 a.C., em meio ao aumento demográfico, à escravidão, aliás, ressaltando, escravidão essa que gera ócio para que uma elite dedique-se ao pensamento filosófico. Nós teremos a expansão do comércio, recapitulando, a expansão de cidades, ou surgimento mesmo de algumas, e a cidadania. Isso, pessoal, exige dos gregos uma compreensão cada vez maior da natureza, que a mitologia tentava explicar. Poetas como Homero, Hesíodo, já estabeleciam essa relação entre natureza, deuses, e a filosofia é esse esforço de evidência, esse esforço mental de provas que possam esclarecer melhor essa relação entre natureza e narrativas. Em grego você fala logos, razão. Ela vai ser não um substituto ao mito, narrativa mitológica, mas um elemento a mais. Quer dizer, na verdade, a filosofia, no seu nascedouro, continua investigando as mesmas questões que antes a mitologia já se dedicava. Ok, pessoal? Então, de um modo geral, acredito que esses são os pontos principais que temos que entender dentro desse capítulo que eu tentei resumir aqui ao máximo para vocês, tá? Pessoal, um forte abraço e até a próxima.